Oi, tudo bom? E aí, como é que vai a casa de vocês? O vídeo de hoje é para falar de um problemão que às vezes as pessoas entram para fazer a vistoria do apartamento e não se dão conta e depois na hora de começar a reforma já começa com dor de cabeça. Fica aqui comigo, depois da vinheta eu vou falar para você qual problemão é esse. Bom, quando vocês fazem vistoria de apartamento, né, vocês estão recebendo o apartamento, imóvel novo, a casa nova, e aí vocês têm uma vistoria para ser feita. Então, o engenheiro chama vocês, né, e junto com ele tem uma listinha de coisas que você deve observar. Inclusive, eu já fiz um e-book falando sobre isso, né, do checklist, do que você deve observar quando você faz uma vistoria de apartamento. O link para você baixar esse e-book é gratuito, tá? Tá aqui embaixo, é só você clicar nesse link, vai abrir uma página onde tem, né, você coloca o teu e-mail e teu nome, e aí você já pode baixar esse e-book automaticamente, tá? Lá consta tudo que você deve saber e tudo que você deve fazer numa vistoria. E eu ainda dei uma caprichadinha falando quais que são os deveres e os direitos, né, do cliente e da construtora, tá bom? Então é só você baixar lá. Bom, voltando então no assunto da vistoria, então tem vários itens que devem ser observados, né? Uma coisa que ninguém observa, por exemplo, é a porta do banheiro, né? São as pinturas das portas dos banheiros. Então, geralmente, se a porta está um pouco alta ou um pouco baixa, a gente acaba cortando a porta embaixo. E isso deixa a porta oca. E quando ela não tem a pintura do lado de baixo, né, que é a pintura em esmalte, ela acaba sendo meio que impermeável, né? Então, quando não tem essa pintura do lado de baixo e você lava o banheiro e essa água penetra pela parte de baixo da porta, começa a inchar a porta e começa a descascar a pintura, começa a ficar feio. Com certeza você já deve ter visto portas de banheiro que estão danificadas assim na parte de baixo, e é por conta disso. Mas não é disso que eu vou falar hoje, é só que eu me adiantei, acabei falando da porta do banheiro, tá? Mas o que eu queria fazer um alerta hoje é nos registros, tá? Sempre que você for fazer uma vistoria, atente-se aos registros. Abra todos os registros, né? E depois abra todas as torneiras, e com as torneiras abertas, vocês fechem os registros, para saber se esses registros estão realmente vedando completamente essa água, se eles realmente estão fechando. Por que eu tô te falando isso? Aconteceu numa obra minha lá no Jabaquara, que eu peguei essa obra quando já tinha sido feita a vistoria e tudo mais, a pessoa já tinha recebido a chave, e aí ela me contratou para fazer o projeto, eu fiz o projeto e a gente foi começar a fazer a obra, né? E eu tive um problemão, porque na verdade aconteceu em duas obras isso, uma no Jabaquara e uma na Berrini, ali no Brooklyn, né? Que quando a gente foi fazer uma troca simples, né, de torneira, por exemplo, da cozinha, e a gente tinha que tirar a torneira para trocar por uma outra, a gente não conseguia trocar a torneira porque o registro não fechava. E aconteceu também que lá na obra do Brooklyn a gente teve, né, um infortúnio, porque o encanamento estava passando bem na área da pia, né, da pia assim de baixo, onde a gente furava para colocar os canos. A planta, geralmente a gente recebe uma plantinha da construtora, né, mas ela como não é um as-built, né, como não é uma imagem real do que está atrás da parede, então às vezes tem uma margem, né, 10 centímetros para cima, 10 centímetros para baixo, e aí não tinha onde furar, né, tinha que ser naquele exato ponto ali do gabinete. E aí teve o infortúnio da gente acabar furando um cano. Tudo bem, isso acontece, foi só abrir a parede para poder consertar o cano, paciência. Só que nós não conseguíamos consertar o cano, porque a gente não conseguia fechar o registro. Imagina a dor de cabeça que foi para a gente poder ligar para o zelador e a água vazando, e a gente ligando para o zelador: olha, pelo amor de Deus, vem fechar essa coluna, porque o registro que nós tínhamos era um apartamento novo, né? Inclusive era um Max House, então não é um apartamento de
barato, né? É um apartamento de alto padrão. Então, assim, o registro não fechava, de jeito nenhum não fechava, e era um único registro para o apartamento inteiro. Então, não tinha outros registros dentro do apartamento. Então, como ele não fechava, foi uma dor de cabeça até o zelador vir, fechar a coluna, as pessoas ficaram sem água e tudo mais, e aí a gente acabou aproveitando para trocar o registro, para fazer o reparo. A gente ligou para eles, reclamou, voltou, olha, nós vamos ver, vamos analisar, vamos não sei o que. Eu falei para o proprietário, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nós trocar esse registro, porque se você tiver algum problema, num banheiro, por exemplo, precisar trocar um chuveiro, você não vai conseguir trocar porque os registros não fecham, né? Então a gente acabou trocando por conta própria. Mas isso poderia ser evitado na vistoria, né? Se na vistoria você abre os registros e fecha e você nota que as torneiras não param de pingar, que elas continuam correndo água, significa que o registro está com problema. Então, quando esse reparo é feito na vistoria, que a construtora já faz esse reparo, quando você recebe a chave do apartamento, ele já está em ordem, entendeu? Então, é muito mais fácil para você fazer uma obra quando esse reparo já foi feito pela construtora. E sem contar que tudo que a gente mexe dentro, do apartamento perde a garantia. Então, esse registro que a gente colocou porque a construtora estava demorando para colocar, né? Então, num futuro, se ele, por exemplo, der um problema, a construtora não assume, porque isso perde a garantia, porque nós já mexemos nele, né? Mas nós mexemos por uma questão de rapidez, porque estava muito moroso esse trâmite entre a construtora e o meu cliente, e a gente precisava trocar esse registro logo, né? Então, esse foi o meu recadinho de hoje, né? Dentre várias coisas que vocês devem observar dentro de uma vistoria de apartamento, uma das coisas que são super importantes é o registro, e quase ninguém presta atenção nisso. As pessoas ficam se pegando em azulejos, né, em detalhes de pintura, quando na verdade existem coisas que são muito mais importantes e que podem dar muito mais problemas depois que você vir a morar nesse apartamento, tá bom? Bom, não se esqueça de curtir o vídeo, né, de assinar o meu canal, assinar as notificações, e aqui embaixo tem um link então do e-book. Basta você clicar aqui, vai abrir uma nova página e você coloca o seu e-mail e o seu nome, e aí automaticamente você consegue fazer o download, tá bom? E aí, boa vistoria para você, não deixa passar nada, hein, que são os seus direitos. Um beijo e até o próximo vídeo.